Saudação a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Fortral Rancho King pelo convite e a oportunidade de estar participando desse evento tão importante para o Rio Grande. Hoje nós vamos trabalhar com o tema soja em áreas de arroz, focando principalmente na necessidade da preparação, da adequação da área ao cultivo da soja nesse ambiente de terras baixas e a implantação da lavoura. Eu considero dois pilares muito importantes para que as outras práticas de manejo que viermos a utilizar expresse o seu real potencial de resposta. Um pequeno roteiro, onde nós vamos trabalhar o que se espera da soja em áreas de arroz, como reduzir estresses. É um cultivo que nesse ambiente apresenta frequentes estresses por deficiência hídrica ou deficiência de oxigênio, relacionados principalmente ao problema de drenagem, presença de camada compactada, problemas relacionados à parte química, biológica do solo e também a irrigação, né, que nesses últimos anos tem se mostrado muito importante. Vamos também discutir um pouco a importância de fazer as atividades na hora certa e, nesse sentido, a planta é que determina o momento de fazer. Nós temos que estar preparados para entender esse momento e dar a ela o que ela precisa e no momento que ela tem, que ela melhor responde. Vamos trabalhar também a época de semeadura e o que fazer para nós tentarmos semear toda a lavoura no melhor momento. Alguns aspectos de manejo de plantaninhas que eu considero muito importantes para a formação da lavoura num sistema de produção. E vamos trabalhar também com recursos humanos, né? E o princípio que a gente trabalha com soja em áreas de arroz é o seguinte, é que ela tenha que ter a emergência o mais rápido possível, o mais uniforme possível e que a distribuição de planta seja uniforme e sem falhas, sem furos na lavoura. É nesse sentido que nós vamos então começar a discutir esses aspectos do que a gente espera de soja em áreas de arroz. Isso é importante que todo o grupo, toda a empresa tenha noção disso, porque no transcorrer da atividade é interessante que a gente não perca essa perspectiva. Então, a soja nesse ambiente, ela veio e a gente precisa adequar esse ambiente a esse cultivo. Então precisamos fazer transformações, mudanças, uma reorganização no sistema produtivo. Com isso, nós estamos potencializando o uso dessa área para outros cultivos. E, ao mesmo tempo, nós estamos revitalizando a lavoura de arroz. Vamos a alguns exemplos. A soja, todos nós conhecemos a importância que ela teve na reconversão de algumas áreas que já estavam quase que inviabilizadas, né, para o cultivo de arroz, em função da presença de arroz vermelho resistente, por exemplo, ao sistema Clearfield. Né? A soja nos ajudou enormemente a recolocar áreas no processo produtivo. E também é muito importante em novas tecnologias que estão aparecendo. A gente percebe que nessas tecnologias, no seu processo de desenvolvimento e execução dessas tecnologias, a soja está presente. Então ela ajudou a reconverter áreas e vai ajudar a manter novas tecnologias que estão por vir. Nessa primeira revitalização da soja, nesse ambiente de áreas de arroz, todos nós conhecemos a importância e a produtividade do arroz feito numa resteva de soja. Né? Ela também contribui para a redução de custos da lavoura de arroz. Então, elevando a produtividade e reduzindo custos, eu considero esse como o primeiro evento de revitalização da área de arroz. A infraestrutura, como eu dizia, a soja tem outras demandas, outras exigências na parte física, organização, sistematização de área. Então nós tivemos que reorganizar sistema de drenagem das áreas, por exemplo, que a soja demandou e exigiu e exige que assim seja. Isso serve para o milho, isso serve para forrageiras de inverno e de verão.
E o arroz lá na ponta da cadeia vai dizer também muito obrigado a essas modificações, a essas melhorias nesse ambiente. Um terceiro momento de revitalização é que a gente, quase sem se dar conta, a gente falou em arroz, falou em soja, falou em milho, estamos falando em integração lavoura-pecuária. Isso, nós estamos entrando num sistema de produção que ainda nós temos muito a aprender, em aspectos como, por exemplo, adubação, controle de planta daninha, manejo de pragas e doenças, como fazer com todos esses cultivos integrados. Então, essa é uma outra contribuição muito importante para nós termos a consolidação de um sistema de produção. Tudo isso está demandando cada vez mais a presença de pessoas qualificadas, com atitude, né, e preparadas para trabalhar com esses diferentes cultivos, com diferentes exigências. Então, essas pessoas, né, a gestão de pessoas é que vai fazer a diferença, me parece, a grande área de avanço que nós vamos ter nessa área, e eu considero essa uma quarta revitalização do processo, né, que muitas lavouras já estão experimentando, mas que nós temos um grande espaço ainda para avançar. O objetivo de tudo isso é fazer bem feito, na hora certa, para 100% da lavoura, reduzindo riscos e, com isso, buscando rentabilidade. Agora, tentando entrar nessa área de reduzir riscos, eu vou propor a olhar sob dois olhares. Um, a parte acima da superfície do solo e o outro na subsuperfície do solo. Vamos ao primeiro aspecto. Nós precisamos organizar essa área, adequar essa área a esse novo cultivo que está chegando, ou esses novos cultivos que estão chegando. Na essência, nós temos que ter maior controle sobre o fluxo das águas. Por quê? O número de dias trabalhados nesse ambiente, especialmente na semeadura, que é um dos momentos de maior gargalo, não é grande. São poucos dias. E se nós não trabalharmos, não adequarmos essa área, não tivermos um controle cada vez melhor desse fluxo das águas, nós não vamos ter 7, 8 dias de semeadura. Talvez tenhamos 4 ou 5 dias, 6, e isso faz uma diferença enorme. E se nós escolhermos um mês para semear? Poderíamos colocar, grosso modo, em outubro. Pode ser para arroz um pouco antes, em setembro. Pode ser um pouquinho mais em novembro, mas se escolhermos um mês, é outubro. E veja, nós temos arroz, nós temos soja, está chegando o milho e tem a pecuária que tem que dar atenção. Quer dizer, tudo isso num período muito pequeno. Se nós não tivermos bem organizada essa área, o máximo de automatização possível, para reduzir os estresses, não só na implantação como na condução da lavoura, nós vamos ter reflexos na produtividade. Então, essa é a importância que nós temos que ter, o domínio sobre o fluxo das águas. Que a gente pode trabalhar assim de uma forma muito simples, da seguinte maneira: a chuva que choveu fora da lavoura, na parte alta, não deve passar pela lavoura. A chuva que choveu dentro da lavoura, nós temos que retirar o mais rápido possível. E ainda planejar um processo de irrigação sempre que possível. Os últimos 2 anos estão mostrando a importância da irrigação, não apenas da drenagem, que é fundamental, mas complementar também. Para algumas áreas a irrigação é indispensável, para outras ela é fundamental para que nós conseguirmos tetos produtivos ou garantirmos o retorno do nosso investimento. Um jeito de organizar que a gente pode propor são drenos externos à lavoura, né? Só que nós temos que considerar aqui que nós estamos nas cotas mais baixas do terreno, normalmente. Eu digo assim que é o penúltimo lugar onde a água para. Depois disso, ela vai para os rios. Então, é um lugar muito sensível, é um ambiente muito sensível. Tudo que nós fizermos de certo nesse ambiente, ou de errado nesse ambiente, vai impactar nos cursos hídricos, nos recursos hídricos. Então nós temos que ter muito cuidado por causa da sensibilidade, né, da localização geográfica que nós temos nesse ambiente. Então, isso passa por canais de irrigação, redimensionamento, reavaliação, nivelamento da superfície do terreno, corrigir o microrrelevo, retirar aquelas bacias, aquelas coroas. O piso tem que ficar, não necessariamente nível 0, com declividade, mas nivelado na sua superfície.
Esses drenos de superfície, eles têm que ser efetivos da semeadura até a colheita para ajudar a escoar essas águas de período de chuva ou de uma eventual irrigação que se faça. E ainda temos que cuidar no aspecto da subsuperfície. E como eu dizia, a irrigação também. Tem que estudar qual é o método mais adequado para a irrigação. Tudo isso envolve, em alguns casos, não muito trabalho. Talvez dentro da propriedade, corrigir o nivelamento da superfície do terreno não envolva grandes projetos de engenharia. Mas em alguns casos envolve estudos maiores e trabalho maior de engenharia. Então é preciso que a gente tenha também responsabilidade e se aconselhe, né, com projetos técnicos bem feitos. Em algumas áreas nós vamos ter que ter a coragem de dizer, olha, hoje, do jeito que está, é muito risco cultivar soja nesse ambiente. Talvez amanhã, fazendo isso, a gente possa cultivar soja com um pouco mais de segurança, com menos riscos. E outras áreas, repetindo, talvez com pequenos investimentos, com pequenos trabalhos, a gente reduza muito os riscos e viabilize essas áreas para outros cultivos. Agora um olhar na subsuperfície do solo, no ambiente radicular, focando a parte física, química, e nós não vamos trabalhar, mas a parte biológica está vindo nessa mesma sequência, né? Esse novo momento da agricultura envolve essa parte biológica do solo. E eu coloco aqui uma palavra estratificação, que nós vamos dar uma trabalhada nela, fazer uma sugestão aí para uso. Veja bem, essa aqui é a fotografia de um sistema radicular que em 2013, quando nós começamos a trabalhar soja em áreas de arroz, nós deparamos com essa fotografia. O que ela coloca? Um sistema radicular restrito, basicamente a 10, 12 centímetros de profundidade. Olha, fazer soja, cultivo de soja num ambiente como esse é de muito risco. Essa planta mesmo está mostrando já sintomas aí de deficiência de oxigênio, né, de encharcamento. Então nós temos que adequar essa área e ver que metodologia nós vamos utilizar para ter um pouco mais de segurança. Contrapondo essa foto aqui, talvez essa seja uma figura que a gente tenha que buscar. Uma planta aqui com seu sistema radicular pivotante, né? Uma tendência de um sistema radicular pivotante, aprofundando no solo. Inúmeras raízes secundárias aqui, com grande capacidade de absorção de água e nutrientes, e veja a nodulação também, bastante número de nódulos aqui. Nós temos que buscar, para ter mais resiliência, que é uma coisa que nós estamos trabalhando muito, e eu acho que nós temos que focar isso, ter uma planta mais resiliente. Ou seja, em alguma condição a gente vê que no início da semana, por exemplo, a planta está sofrendo por excesso de água. Já no fim de semana, ela está sofrendo por falta de água. Numa semana ela passa de um extremo ao outro, como a fotografia anterior que eu mostrei. Essa é uma planta mais resiliente, que tolera períodos maiores, né? Isso é muito importante também na logística, embora se faça a irrigação, na praticidade no dia a dia da propriedade. Olha, outro ambiente aqui, outra foto, né, onde nós temos claramente aqui o sentido das raízes pivotantes. Olha, essa planta aqui, olhando o sistema radicular aqui, nós vemos que ela tem condições de tolerar estresses hídricos por um período maior, ser um pouco mais resiliente. E como é que a gente vai identificar isso? A gente pode usar um penetrômetro, que a gente é um equipamento que a gente trabalha com ele no solo, e ele vai nos dar a localização e as áreas de maior resistência ou menor resistência à penetração de raízes. Veja aqui, uma trincheira também pode dar essa informação. Eu sei que não é fácil fazer em toda a área, mas para conhecer a área, para a gente se convencer de como é que está o nosso solo e a partir daí convencermos os nossos parceiros, um trabalho como esse aqui é muito importante, toca muito nas pessoas. Veja bem, olhando aqui, isso aqui é tirado em junho, nós temos uma camada aqui boa para o crescimento das raízes, até 10 centímetros de profundidade. Veja que um sentido campeiro nós dividimos mais ou menos aqui de 5 em 5 centímetros, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. A partir de 10 centímetros é fácil visualizar, não tem raiz, então ela tem grande dificuldade ao crescimento. Nós temos que ver até onde vai a espessura dessa camada aqui e a partir daí que equipamento nós vamos utilizar para aprofundar o sistema radicular da soja que vai vir cultivada aqui.
Aproveitando esse momento também, eu sugiro que a gente faça em algumas áreas, para conhecer melhor, faça uma análise estratificada na parte química do solo, por exemplo, de 0 a 5 centímetros, depois de 5 a 10 centímetros. Eu lhes asseguro, muitos vão se surpreender com o resultado revelado pela análise química do solo. E quanta informação nós podemos tirar a partir daí de manejo, por exemplo, de calagem, de adubação. Nós vamos ver se tem aqui cálcio nessa região ou não tem. Nós vamos ver onde é que tem presença de alumínio e a partir daí, repito, nós vamos estabelecer estratégia de manejo de adubação também. Então isso é muito bom na parte física e na parte química do solo e é uma estratégia muito interessante de transferir uma ideia para quem a gente quer transferir para os nossos colaboradores. Como vai fazer a intervenção nessas áreas? Bom, aqui eu cito algumas formas, né? Aqui um subsolador, equipamento de uso mais recente, né? Que mobiliza muito pouco a superfície do solo, um escarificador, que em alguns casos mobiliza mais a superfície do solo, esse aqui um pouco mais antigo, mobiliza mais a superfície do solo ainda. São intervenções aí de um caráter, uma profundidade maior no solo. Alguns produtores usam suco camalhão, outros ainda, em algum momento, usam a grade, ou pode-se trabalhar com as semeadoras. Naquele local de deposição de fertilizante, nós podemos trabalhar com disco duplo, ou com disco ondulado, ou com a haste sulcadora. Só com a semeadora daqui para cá nós podemos ter belas contribuições de alívio de estresses, né, no ambiente radicular. Pode-se trabalhar ainda com a camalhoneira, onde faz o sulco e o camalhão ao mesmo tempo. Alguns outros pesquisadores, produtores, argumentam que pode-se utilizar plantas de cobertura. Aqui está um exemplo de nabo, né, utilizado numa condição de camada descompactada e compactada. Aqui um azevém, pode-se associar os dois, então pode-se usá-los de forma separada ou complementar a um processo físico de melhoria de atributos do solo, de modificações de atributos do solo. É preciso aqui um técnico, um parecer, um profissional competente para ver o que se adequa melhor àquela condição que está sendo analisada. Aqui um exemplo, né, dos mecanismos da semeadora. Aqui nós temos a figura de um penetrômetro, que é o equipamento que nós utilizamos para definir aonde começa a camada de maior resistência à penetração, que nesse caso é nessa linha mais vermelha aqui, e aonde alivia aqui nessa linha branca. Então é essa região que nós temos que trabalhar preferentemente para aliviar os estresses, para fazer com que a gente tenha um pouco mais de passagem de ar, né, de fluxo de água também. Olha aqui, esse mecanismo que vai junto lá ao local de deposição de fertilizante, que é o disco duplo, ele não está trabalhando, não está interferindo nessa camada aqui que precisa ser interferido. Né? Esse disco ondulado aqui está auxiliando, está trabalhando um pouco, mas não está fazendo o serviço completo. Essa haste sulcadora aqui não está bem posicionada também. Essa aqui sim é a haste sulcadora melhor posicionada para essa condição. Aqui eu cito um outro exemplo. As situações são muito diversas, muito diferentes, e eu repito, a gente quando vai trabalhar com uma nova proposta, uma nova tecnologia, tem que ter alguns cuidados. Eu gosto sempre de praticar o que eu chamo assim do cantinho da inovação. Fazer numa pequena área aquela mudança da forma que nós estamos fazendo, que talvez a gente não saiba se ela vai se adequar 100% à nossa condição. Faz numa pequena área. Se der errado, não tem problema, não vai comprometer a empresa. E se der certo, nós vamos ter escola para outra área para o restante da propriedade no ano seguinte. Olha aqui esse exemplo da haste sulcadora numa outra condição, onde a camada superficial melhor, aqui está uns 12, 15 centímetros, um pouco mais espessa, mas olha como a camada compactada também aqui passou de 10, vai para 15 centímetros aqui de profundidade. Veja que a haste sulcadora aqui, ela não vai ter a melhor resposta. Alguém poderá dizer, Marques, ela pode auxiliar. Sim, ela pode auxiliar. Em estresses médios, não muito intensos, a haste sulcadora vai nos auxiliar. Mas estresses mais intensos, ela não vai entregar a melhor resposta.
Aqui um exemplo de um trabalho que nós fizemos aqui há 2, 3 anos atrás, onde trabalhamos com disco duplo na semeadora, a haste sulcadora 23 centímetros, a haste sulcadora 13 centímetros e o camalhão. E era um trabalho de dissertação e os resultados de produtividade foram estes. Observem. O disco duplo tem sido, nos nossos trabalhos, sempre a resposta inferior. Em presença de camada compactada, ele não é feito para tratar sobre isso, então ele não vai entregar a melhor resposta. Olha aqui a haste sulcadora a 23 centímetros, comparado com a haste sulcadora a 13. E a nossa haste sulcadora tinha que trabalhar nesse solo mais ou menos nessa profundidade, que era a localização, a espessura da camada mais compactada. Veja, de 23 para 13, nós temos quase de 67 para 76 sacos, quase um saco por hectare a cada centímetro de aprofundamento da haste. E essa condição aqui, mas eu trabalhei com haste sulcadora, mas ela não estava bem posicionada. Né? Essa aqui é que estava bem posicionada, olha o que ela entregou. Pode surpreender para alguns também uma outra comparação. A haste sulcadora 23 e o camalhão aqui. Olha que o camalhão produziu até um pouquinho menos do que a haste. Vamos tentar interpretar por quê? Observem aqui. A haste sulcadora 23, a haste sulcadora 13, sulcadora e micro camalhão e o disco duplo. Observe esse gráfico aqui, que vem de coloração verde, azul escuro, azul claro, verde, amarelo e vermelho. Isso aqui significa a resistência à penetração em função de uma unidade chamada megapascal. Tá? Então nós temos aqui na sulcadora 23 centímetros, olha o que tem de azul, o que tem de verde e de amarelo, vamos considerar aqui alaranjado até onde tem a melhor condição. Olha a área, a superfície que essas raízes têm para explorar aqui. Compare com o micro camalhão e a haste sulcadora aqui, bem menor isso aqui. Por quê? Porque a haste sulcadora trabalhou 12 centímetros. Alguma coisa limitou o aprofundamento da haste sulcadora. Então veja a importância, mesmo quando se usa camalhão, tem que se analisar a possibilidade de usar essa haste sulcadora bem localizada, ou seja, tem que se olhar onde é que está essa camada compactada e, se houver, tem que fazer intervenção sobre ela também. Aqui eu mostro um outro exemplo. Veja, camalhões, sulco-camalhões bem feitos, né? Olha aqui, na base desse sulco aqui, a água do início até o fim, né? Está bem nivelado. O que essa soja apresenta? Bom, no primeiro momento a gente pode ver que essa linha aqui ela já está muito baixa, ela está próximo do sulco, né? Tá vendo essa linha aqui também, essa outra também. Estamos perdendo produtividade por isso. Então temos que ajustar as duas linhas bem sobre o camalhão. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção. O que eu quero chamar a atenção é essa coloração verde clara aqui. Mostra que essa planta está sofrendo, mesmo em área de camalhão ou sulco-camalhão, que significam semelhantes, né? Tem um significado semelhante. Veja que ela está com estresse aí, por excesso de água e talvez absorção de nutrientes. Vejam aqui essa planta quando arrancada. Olha como é que está o comportamento do sistema radicular lateral. Não teve haste sulcadora possivelmente nessa área e as raízes ficaram na superfície, ou seja, estresse hídrico frequente aqui. Se nós tivéssemos trabalhado com outro equipamento associado a essa camalhoneira, possivelmente tivéssemos tido melhores respostas. E aqui a importância que tem da pesquisa, né, da ciência, né, para explicar os fenômenos. E aqui então a gente trabalha numa estimativa da condição ótima de oxigênio. Isso aqui foi feito por um colega nosso que trabalhou na nossa área, orientado por um outro professor, colega nosso também. Ele trabalhou com uma área escarificada e uma área sem escarificação e estimou o tempo que essa planta de soja passava em condição ótima de oxigênio. Olha que surpresa! Ou olha que resultados surpreendentes, né? E que orientam atitudes de manejo. De 0 a 10 centímetros, 10 a 20, 20 a 30 e aqui a produtividade. 0 a 10 centímetros, área escarificada, a soja passou, estimado um tempo de 75% em condição ótima de oxigênio. Veja, quando não foi escarificado, apenas 37% do tempo. 10 a 20 centímetros, de 75 já reduziu para 37. E aqui de 37 para 12 e assim vai indo. Olha o resultado da produtividade. 77 sacos por hectare
para 47 sacos por hectare. Ou seja, essa área aqui, a escarificação, melhorou o ambiente radicular e fez com que a planta passasse menos tempo em estresses. E a parte química do solo, né, é uma parte que a gente também tem que fazer a intervenção. E os achados, a consciência que nós temos hoje é o seguinte, é que nós temos que aproveitar esse momento que se faz alguma intervenção na parte física do solo, também para trabalhar na parte química do solo, a começar pela calagem. E aqui uma figura aqui que eu gostaria que ela expressasse duas coisas. Primeiro, a época, veja, nós estamos em março aqui, a época que nós estamos aplicando esse calcário. Deu condição, ano seco, está aplicando esse calcário em março. Veja, até outubro do seguinte, nós teremos quantos meses aí para esse calcário reagir no solo? Ou seja, essa calagem, o efeito dessa calagem, nós vamos ter proporcionada já no primeiro ano de cultivo da soja. Veja, essa lavoura aqui também foi colhida, né? E é de se esperar que tenha alguma planta daninha aí que tenha sobrado, que vá produzir semente, seja ela resistente ou difícil ao controle, seja de arroz vermelho ou mesmo de arroz espontâneo. Então, uma estratégia de manejo de resistência ou de plantas daninhas é, ao final do ciclo do cultivo, dar uma zerada no sistema. A gente pode fazer isso aplicando um herbicida, ou dois, ou mais, ou a gente pode também fazer a aplicação aqui através de um controle químico. E nesse caso aqui, em analisando a área, em havendo necessidade de calcário, e houve necessidade, por isso está sendo aplicado, em havendo necessidade de colocá-lo em maior profundidade, por que não aproveitar esse momento já de fazer essas duas práticas de manejo, né, no aspecto de controle de planta daninha e incorporação de calcário ao mesmo tempo? Evidentemente, depois que fizer isso, imediatamente tenta recuperar a superfície do nivelamento, a superfície do solo, os drenos e coloca uma planta de cobertura também aí para proteger esse solo. Essa é a estratégia. Então, na parte química do solo, eu só vou ficar assim com a calagem. O trabalho de fósforo e potássio não vai dar tempo, não é a minha área específica também, mas também, né, e de outros nutrientes, também deve merecer atenção. Época de semeadura é um dos aspectos inegociáveis para as plantas. O princípio da época de semeadura é que a gente coloque a planta no seu período de maior responsividade à radiação solar, com o período que mais chega a radiação solar na região. Como é que pode se fazer de uma maneira prática? Com a época de semeadura em função do ciclo das variedades, das espécies, enfim, das cultivares. Então, época de semeadura é muito importante para a gente ter ou trabalhar, ou planejar, ou ter potencial de altos tetos produtivos. E eu resumo isso numa palavra, o seguinte: época de semeadura. Se nós deixarmos para trabalharmos isso no momento, né, para trabalhar as áreas no momento que nós estamos semeando, nós não vamos conseguir. A estratégia é ter tudo pronto na entre-safra. Então, o manejo pós-colheita, o preparo antecipado do solo, passam a ser fundamentais para a gente atingir esse objetivo. Então, devemos fazer das tripas coração, para que isso esteja pronto, né? Se possível, antes da entrada do inverno, para que a gente tenha como meta, na hora de semear, só semear. Todos os recursos humanos e de máquinas têm que estar preparados para semearmos os cultivos dentro da época preferencial, dentro da época desejada. Evidentemente, esse aspecto agronômico e técnico tem que ser combinado com a região, com um aspecto que não tenha riscos, né, maiores de ressemeadura, porque sempre uma ressemeadura é muito complicada, não pelo custo, mas também porque ela implica normalmente em semearmos muito atrasado. Então há que considerar esses aspectos ambientais da região e há, evidentemente, que ser considerado também no contexto da propriedade, com todos os cultivos, né? Porque nós temos que ter uma capacidade de semeadura, uma capacidade de realização dos tratos culturais, uma capacidade de colheita, transporte e armazenamento. Tudo isso é preciso combinar e contemplar isso no processo de organização e planejamento da propriedade. Manejo de plantas daninhas. Eu resumo em alguns aspectos aqui. Nós temos que ter uma lavoura sem furos, ou seja, uma lavoura sem falta de plantas. Planta daninha é planta de oportunidade.
deixou espaço aberto, elas estabelecem. Eleva-se os custos para controle e muitas vezes fica muito difícil de controlar. Não podemos ter morte de plantas de soja. Morte de planta de soja ocorre fundamentalmente no início do ciclo, mas algumas variedades aí no transcorrer do ciclo também dependem das condições. Então, além de redução da produtividade, nós deixamos espaço aberto para a planta daninha. Então, a escolha da cultivar, que ela tenha na sua carga genética resistência às principais doenças, por exemplo, Phytophthora. Mas tem outras doenças que não temos resistência genética ainda. Então, nós temos que trabalhar com a qualidade da semente. A melhor semente, a semente de melhor vigor, o lote de melhor uniformidade de sementes é o que nós temos que trabalhar nesse ambiente de terras baixas, porque os estresses também são muito grandes. Tá? Cuidados com a semeadora, o seu mecanismo de distribuição de sementes, seja mecânico, pneumático, o contato semente-solo de modo que absorva rapidamente a umidade, e lembra do princípio emergência o mais rápido possível. Contato semente-solo é absolutamente fundamental para isso. E o seu processo de semeadura, aqueles cuidados de velocidade, etc., todos eles muito importantes, associado a um solo preparado, organizado, a um leito bom, para nós conseguirmos fazer, não estou dizendo necessariamente convencional, não, um preparo também de cultivo mínimo, semeadura direta, mas uma área organizada, preparada, né, pronta para fazer uma semeadura de ótima qualidade. Ambiente radicular, né? Nós vimos que só isso não é suficiente para nós evitarmos morte de planta. O melhor tratamento de semente com fungicida, sim, é indispensável, mas só isso não é importante. Né? Nós temos que melhorar o ambiente radicular através disso que nós falamos. Por exemplo, aí vai ter que identificar um método, se é uma haste sulcadora, se consegue fazer com escarificador, camaleoneira, plantas de cobertura, enfim, o técnico vai nos auxiliar. Nós temos que ter nessa soja em várzea nódulos, abundância de nódulos. E esse é um ambiente também estressante. Muitas vezes temos altas temperaturas, muitas vezes temos falta de oxigênio, chuvas frequentes. Então, cuidar as doses, a quantidade, fazer o possível também. Não podemos perder nodulação. Isso significa também potencial de alto teto produtivo. Lavoura uniforme, para que a lavoura seja também uma competidora com planta daninha, e uso de pré-emergentes. Eu já estou falando mais de um pré-emergente, né? A lavoura está precisando mais de um pré-emergente para não trabalhar, não jogar todo o processo aqui e a responsabilidade no glifosato, né? Que não precisa ter maiores considerações. Nós precisamos trabalhar com herbicidas pré-emergentes para segurar uma lavoura mais limpa, né? Olha aqui um exemplo de cultivares de soja. À direita aqui, são 15 cultivares, se não me engano, semeado numa área escarificada. E olha aqui à esquerda, semeadas numa área não escarificada. Veja, nessa área não escarificada nós não vamos ter lavoura. Vai virar em planta daninha isso aqui. E a área escarificada, nós temos muito menor morte de plantas. Veja que aqui foi escolhida também a variedade, é a mesma daqui. A variedade essa aqui é a mesma daqui, o tratamento semente é o mesmo daqui, o momento é o mesmo, a semeadora, tudo é o mesmo. O que variou aqui foi a melhoria do ambiente radicular, veja como aliviou estresses de morte de planta e de desenvolvimento de planta também. Olha essa outra área aqui, plantas morrendo no início, as setas vermelhas, 1, 2, 3. Olha as plantas daninhas vindo aqui nas setas azuis, 1, 2, 3. Naquele princípio que planta daninha é planta de oportunidade. Quem é que vai ocupar esse espaço aqui de planta? Em termos de produtividade, essas plantas aqui não vão conseguir compensar. Então, redução de produtividade e, além do que, nós vamos ter também redução e possibilidade de infestação de planta daninha. Olha esse exemplo, nós damos conta claramente nesse ano aqui. Cada estaca dessas aqui, cada placa representa uma variedade de soja. São quase 30 variedades, 28 eu não me recordo. Nessa área aqui não foi escarificada. Nessa aqui a área com escarificação. Veja a diferença incrível de porte de planta. A área escarificada tinha já
um trifólio a mais em V2 e em V3, um trifólio a mais que essa área não escarificada. Aqui morreu 7% de planta e aqui 29% de planta, mostrando em o ambiente tendo problema de camada compactada próxima à superfície do solo, há que se fazer uma intervenção para aliviar os estresses e ter uma lavoura mais segura. Alguns resultados aqui. Resultados que nós tivemos aí desde 2010, 2012, essas colunas representam muitas vezes aqui talvez 8, 6, 8, 10, 12 resultados, outras 3, 4 resultados. Nós temos a média desses anos aqui, o escarificado e o camaleão com as melhores propostas de produtividade de soja. Na sequência, nós vimos uma haste sulcadora, ou a botinha, como chamam, e os dois tratamentos, né, na haste sulcadora um pouco inferiores, ou inferiores, o disco ondulado e o disco duplo. Isso é o que nós tivemos nessas áreas aqui, nesses 6, 7, 8 anos de estudo, sem irrigação. A partir do ano passado, nós trabalhamos na melhoria da parte química do solo, né, tentando incorporar o calcário em maior profundidade e já como dominávamos aí bem essa parte de melhoria do ambiente radicular, também incorporamos uma outra prática de manejo, a irrigação, que começou a se fazer necessário mais frequentemente aí de 2 anos para cá nas áreas, né? Veja que aqui o escarificador, aqui foi o que proporcionou melhor produtividade. O subsolador aqui, um pouco abaixo. Num terceiro momento, um terceiro patamar, a haste sulcadora, mais um mecanismo acomodador do solo que nós estamos desenvolvendo, ou a haste sulcadora desencontrada. E depois, num patamar inferior, aqui o disco a grade e o disco duplo. Veja um outro experimento feito numa área próxima nesse mesmo ano, também com 2 irrigações, onde trabalhamos aqui com o escarificador, de novo a melhor resposta, e o terros, né, aqui o subsolador, próximo, mas não conseguiu entregar exatamente a mesma coisa do escarificador. De novo, a haste sulcadora num terceiro momento, e os discos aqui, disco duplo e disco ondulado, num patamar um pouco inferior. O que a gente observa desses resultados até agora? Eu tenho convicção que a gente pode tirar mais desses equipamentos, pode extrair melhor respostas aí, na medida que a gente vai conseguindo conhecê-los melhor e fazê-los trabalhar em um melhor grau de umidade do solo. Muitas vezes a resposta, eles não entregam a mesma resposta porque talvez a gente não tenha conseguido trabalhar no seu melhor grau de umidade do solo. Mas eu sei também que isso muitas vezes não é possível, em função das chuvas, do ambiente que nós estamos trabalhando. Então a convicção que fica é que nós temos que conhecer melhor e podemos extrair melhor respostas ainda desses equipamentos, ou associar o uso desses equipamentos que nós vamos conversar logo à frente. Aqui um exemplo. A haste sulcadora em área não escarificada. Veja, aqui passou a haste sulcadora e aqui a haste sulcadora. Olha aqui onde não houve o efeito do trabalho de mobilização do solo. Isso aqui não tem raízes. Então a haste sulcadora vai dar uma aliviada no estresse. Alivia, as raízes estão mostrando isso. Mas em estresses mais frequentes, mais profundos, ela não vai entregar a melhor resposta. Olha um exemplo aqui, onde esse sujeito, isso é desse ano, escarificou a área e usou a haste sulcadora na área escarificada. Opa, aqui nós temos já raízes de soja sendo observadas a 10, a 20, a 30 centímetros de profundidade. Aqui nós vemos que essa haste sulcadora aqui passou com um grau de umidade talvez um pouco profundo demais, estava um pouco pouco úmido demais, né? Mas veja que nós já temos um ambiente radicular muito melhor, associando a escarificação com a haste sulcadora. E se a gente tiver um olhar na superfície do solo, a gente entende melhor isso. A área não escarificada, vejam bem, o mesmo gráfico aquele, até verde, um pouquinho alaranjado, nós temos uma condição boa de desenvolvimento de raízes. Olha a área ocupada na área não escarificada, é essa aqui. Olha onde foi escarificado com a botinha ou com a haste sulcadora. Ampliou muito a área mais favorável ao desenvolvimento das plantas. No entanto, eu tenho consciência também, a soja parece que ela traz junto a seguinte mensagem: eu não chego sozinha.
ela chega acompanhada com plantas de cobertura. E veja que maravilha uma proposta de manejo como essa, onde nós temos a soja em final de ciclo, com a queda de folhas, né? E aqui nós temos planta de azevém já fazendo a ciclagem desses nutrientes que vão ser depositados no solo. Tem um sistema radicular de uma nova planta, uma nova vida que está ali ciclando esses nutrientes. Muito interessante. Agora, isso só pode ser feito numa lavoura limpa. Se tiver uma lavoura cheia de furos com plantas daninhas, essa prática de manejo fica inviabilizada, porque depois vai ter muitas plantas daninhas, né, nessa área. Então, nós temos que, em adotar esse sistema, já tentar fazer isso da melhor forma possível e não ter planta daninha, né, controlar desde o início da lavoura. Então, eu tenho consciência que a gente está mobilizando muito o solo ainda, né? Nós temos que partir para um caminho de plantas de cobertura, né? Mas aí começam os desafios, né? Essas plantas de cobertura, elas têm um papel importante, como nós vimos na ciclagem de nutrientes, no controle de plantas daninhas, são fundamentais para isso, no seu ambiente radicular, não é? Para proporcionar, para melhorar ou manter aqueles atributos do solo que foram melhorados em algum momento por uma atitude, uma passagem de uma ação mecânica no solo. É muito importante para isso. Só que também elas têm que cumprir esse papel, mas elas não podem mexer com uma coisa que é quase sagrada, que é a época da semeadura. Tá? Então eu sou um dos que tenho dito, numa figura de imagem, que muita palha e atrapalha. O desafio é que essa planta de cobertura nos ajude, cobrindo o solo e melhorando o ambiente radicular, mas ela não interfira na melhor época de semeadura, na época de semeadura preferencial, na época de semeadura desejada pelos produtores, né? E não esqueçamos, nós estamos no ambiente de terras baixas, em cotas baixas, onde a dificuldade de drenagem é muito maior que em outros ambientes com uma declividade maior do solo. Aqui uma foto onde a gente fez no ano anterior uma escarificação, e aqui está um momento onde passou a açucadora, aqui uma outra açucadora, se colocou soja e se colocou aveia ou azevenha, aqui um mix dos dois, não recordo agora, né, em sobressemeadura. Veja que esse ambiente radicular ajudou a manter, né, parte dessas melhorias, né, nos aspectos de passagem de ar e de água no solo. E a gente vê aqui que esse solo está guardando parte, né, da memória do que foi feito com ele no ano anterior. Ou seja, plantas de cobertura são absolutamente fundamentais aqui para a melhoria ou manutenção dessas melhorias que nós fizemos em atributos do solo. E por fim, aqui os recursos humanos. É a nova fronteira de avanço que nós temos. Todos esses aspectos técnicos, ou de um jeito, ou de outro, hoje ou amanhã nós vamos acessá-los. Nós temos consultores, temos entidades que podem nos ajudar bastante nisso aí. Agora, quem vai definir o momento de fazer na hora certa, e não esqueçamos, é a planta que determina isso, é o conjunto dessas pessoas aqui, que eu coloquei aqui como representando, né, as pessoas que trabalham numa empresa, né, quer dizer, o proprietário, o consultor, o gerente, o restante da equipe e os serviços que a gente precisa fora da lavoura. É preciso que cada um reavalie o seu papel, que a gente consiga colocar essas pessoas juntos, a equipe juntos, e a gente discutir o que cada um pode fazer mais ou melhor para melhorar, ou pelo menos que todos da equipe estejam muito claros nos objetivos da empresa e no olhar, a direção do olhar que nós temos que ter. E o sentido é fazer as coisas no momento certo, mas para 100% da lavoura. Esse é o grande desafio que nós temos. Só com liderança, atitude e equipe, né, motivada, né, a gente vai conseguir fazer isso associado com muito planejamento e muita gestão. Eu acho que esse é um momento de revitalização da lavoura do arroz, de revitalização desse ambiente de terras baixas e da metade sul. Recursos humanos é uma grande ferramenta e que nós podemos ainda ter ótimos resultados na medida que nós trabalharmos na sua capacitação, na sua permanente capacitação.
Eu queria agradecer a oportunidade, desejar a todos aí um ótimo trabalho, ótimas colheitas a todos.